Imagine duas estruturas tão antigas que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar totalmente suas origens. De um lado, colunas megalíticas de até 6 metros de altura, com entalhes misteriosos representando animais extintos e símbolos indecifráveis. Do outro, uma cidade subterrânea, tão profunda e complexa, que parece ter sido construída por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Estamos falando de Göbekli Tepe e Derinkuyu, dois locais que, apesar de distantes entre si, carregam segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história humana. Ambos estão localizados na Anatólia, na atual Turquia. E embora a arqueologia tradicional os trate como obras isoladas de povos distintos, novas evidências sugerem que podem ter sido partes de um mesmo plano traçado por uma civilização muito mais antiga do que qualquer uma que conste nos livros de história. Göbekli Tepe foi descoberto oficialmente em 1994 por Klaus Schmidt, um arqueólogo alemão, mas a estrutura já havia sido ignorada por décadas por escavações anteriores. Sua datação impressiona, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo, o que o torna o templo mais antigo já encontrado no planeta, menos mais velho que as pirâmides do Egito por cerca de 7.000 anos. Sim, 7.000. A estrutura é composta por grandes pilares em forma de T, organizados em círculos concêntricos. Alguns desses pilares pesam mais de 20 toneladas e foram transportados e erguidos sem o uso de rodas, cordas de metal ou animais domesticados. Isso porque, naquela época, os humanos ainda viviam em pequenos grupos nômades, como caçadores-coletores, e não se acreditava que tivessem o conhecimento necessário para arquitetura, engenharia e organização social em larga escala. Então, quem construiu Göbekli Tepe? Derinkuyu foi descoberta por acaso em 1963, quando um homem reformava sua casa e encontrou uma passagem secreta atrás de uma parede. Essa passagem levava a uma cidade subterrânea com 18 andares escavados na rocha vulcânica macia da região. Derinkuyu pode ter abrigado até 20.000 pessoas com áreas de ventilação, cozinhas, quartos, celeiros, igrejas, salas de estudo, escolas, poços de água e até uma espécie de porta rotatória de pedra, menos uma tecnologia de segurança impressionante para a época. Mas a grande pergunta é: quando foi construída? A data exata é incerta, mas alguns estudiosos acreditam que Derinkuyu pode ter sido iniciada ainda no período hitita, por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Se isso for verdade, estaríamos diante de dois monumentos construídos por um mesmo povo, ou por culturas descendentes de uma civilização mãe. E aqui entra a parte mais inquietante, porque tanto Göbekli Tepe quanto Derinkuyu apresentam características em comum que desafiam a lógica tradicional. Ambos envolvem esforços titânicos de escavação e transporte de materiais. Ambos possuem padrões geométricos e simbólicos muito avançados. E mais curioso ainda, ambos parecem ter sido escondidos de propósito. Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado com toneladas de terra, o que preservou suas estruturas por milênios. Derinkuyu foi fechada com grandes portas de pedra e esquecida ou protegida até ser redescoberta. Quem fez isso? E por quê? Teóricos sugerem que a resposta pode estar em um cataclismo global. Por volta de 10.800 anos antes de Cristo, o planeta teria passado por um evento climático extremo conhecido como Younger Dryas, uma súbita mini-era do gelo que durou cerca de 1.200 anos. Durante esse período, as temperaturas caíram drasticamente e houve eventos geológicos de larga escala, como mega-inundações e impactos cósmicos. Alguns pesquisadores apontam que a construção de Göbekli Tepe coincide com o fim desse período, sugerindo que o templo pode ter sido uma resposta simbólica ou religiosa a um trauma coletivo. Outros, ainda mais ousados, acreditam que a cidade subterrânea de Derinkuyu pode ter sido um refúgio contra esse mesmo evento, construído para proteger uma elite ou um grupo sobrevivente. Mas e se tudo isso for parte de um projeto maior? Imagine uma civilização avançada, anterior à nossa história escrita, que sabia do que estava por vir. Essa civilização teria construído templos para lembrar e abrigos para resistir. Göbekli Tepe seria o altar do conhecimento, da conexão com o cosmos, com suas colunas alinhadas a constelações específicas, talvez indicando datas ou eventos astronômicos, e Derinkuyu seria o esconderijo, a cápsula do tempo, um abrigo onde gerações pudessem sobreviver às mudanças violentas da Terra. Isso explicaria o porquê dessas estruturas estarem tão distantes, mas tão complementares. Duas faces de um mesmo enigma. Um aviso deixado para nós: a Anatólia, região onde esses locais se encontram, sempre foi considerada uma encruzilhada de civilizações. Mas algumas lendas locais vão além. Falam de deuses que desceram dos céus em carros de fogo, de cidades que se conectavam por túneis subterrâneos gigantescos, de povos que foram forçados a viver debaixo da terra,
após um fogo que veio do céu. Seriam essas descrições simbólicas de um impacto cósmico, ou memórias distorcidas de tecnologias esquecidas? Já existem estudos mostrando que várias cidades subterrâneas menores da Capadócia estão interligadas por túneis estreitos, alguns com quilômetros de extensão. E se, escavando mais fundo, descobríssemos que Göbekli Tepe e Derinkuyu também estão conectados? Claro, tudo isso ainda é especulativo. A arqueologia tradicional reluta em aceitar hipóteses que envolvam civilizações avançadas pré-históricas. Mas os próprios dados já encontrados são suficientes para levantar dúvidas. Por que construir algo tão grandioso e depois enterrá-lo? Por que criar uma cidade subterrânea com tamanha complexidade, se não houvesse uma ameaça real lá fora? Quem eram essas pessoas? E o mais perturbador, o que elas sabiam que nós ainda não sabemos? Me conta aqui nos comentários. Você acredita que existe uma conexão oculta entre esses dois locais? Ou tudo isso é apenas uma coincidência extraordinária? E mais, você acha que existiu uma civilização perdida, anterior às que conhecemos, capaz de feitos que ainda não conseguimos repetir com facilidade nem hoje? Pork say sim. O que mais ela deixou escondido por aí? Se você chegou até aqui, é porque esse mistério também mexeu com você. Então deixa o like, compartilha esse vídeo com quem ama a arqueologia misteriosa e se inscreve no canal. Aqui toda semana a gente traz histórias que desafiam a lógica, mistérios que a ciência ainda não explicou e evidências que podem reescrever tudo o que sabemos sobre o passado. E no próximo vídeo vamos explorar um templo submerso, escondido sob as águas de um lago na Ásia, que pode ter mais de 20.000 anos de idade. Você não vai querer perder. Afinal, talvez a história que nos contaram seja apenas uma pequena parte de uma verdade muito maior, enterrada, esperando para ser desenterrada.